Se o PT voltar, a gasolina abaixa ou volta a ficar lá como era em 2014, 15, né? Enfim, essa é uma pergunta interessante para muita gente, né? Se o Lula voltar, a gasolina vai ficar mais barata, o gás vai ficar mais barato, né? Ou de outra forma, para responder aqui a minha mulher que estava perguntando aqui agora, se ela tá brava ali, a cara de, mas enfim, né? Se por que a gasolina tá tão cara? Vamos lá, vamos tentar explicar isso bem rapidinho nesse vídeo, porque o objetivo também não é dar uma aula sobre economia, né? Bem essa é a ideia. Até porque eu não sou, né, tão especialista assim. Mas essencialmente não é tão complicado. Né? O presidente fica falando que a culpa é dos governadores, porque tem muito imposto estadual em cima da gasolina, em cima de combustíveis, né? Não só gasolina, mas combustíveis em geral, e é verdade. E é um imposto alto, é o ICMS. Acho que aqui no Mato Grosso do Sul é em torno de 25, 26, 27%, uma coisa assim. Mas aí que tá, sempre foi alto. O imposto sobre os combustíveis, o ICMS, sempre foi muito alto. Não é que ele ficou alto o ano passado ou esse ano. Não, ele é alto desde que eu me lembro por gente, muito alto inclusive. Né? Existem impostos federais que também incidem sobre a cadeia produtiva do combustível, transporte, refino, extração de petróleo, né? Enfim, tem imposto em tudo, não é uma questão de a culpa é do governador, a culpa é do presidente. Mas então qual é a questão? Por que, que em alguns momentos a gasolina já foi mais barata e em outros momentos ela já foi mais cara? Bom, antes disso, antes de explicar esse detalhe, é importante lembrar uma coisa. O Brasil nunca foi autossuficiente em petróleo. Nós nunca produzimos no Brasil, em território brasileiro, seja na parte continental ou na parte lá do mar, né, marítimo ali, petróleo suficiente para o nosso consumo. Né? Tanto é que a gente sofreu muito lá na década de 70 com a crise, primeira crise do petróleo, que os preços subiram muito e a gente aí tocou o projeto do etanol, era até o governo dos militares ainda, o famoso pró-álcool. Quem é mais velho aí vai lembrar. A ideia era diminuir o impacto do petróleo importado, né, na economia brasileira. Então você agregava álcool, né, uma nova matriz energética. Deu certo, a década de 80 a maioria dos carros brasileiros eram movidos a álcool, né? E tinha como o governo controlar mais ou menos aí as safras e os preços. Não é tão simples também, mas funciona. É que o álcool também pode ser deixado de lado para se produzir açúcar nas usinas. Então, se o preço do açúcar está bom lá fora, as usinas vão produzir mais açúcar, vai faltar álcool, vai subir o preço do álcool também. E também no álcool tem imposto, né? Tem imposto em tudo no Brasil. Mas enfim, nunca fomos autossuficientes. Nunca. Em 2006, eu lembro quando descobriu-se o pré-sal ali, chegou-se a falar esse negócio, que o Brasil viraria uma potência energética, petrolífera, e isso não é real. O petróleo do pré-sal é caro para extrair. Ele não é exatamente muito interessante e nem é um petróleo tão bom assim. Um pouco dele é bom, e tem uma parte dele que não é legal para combustível. O petróleo brasileiro não é um petróleo ótimo para combustíveis. O petróleo venezuelano, por exemplo, é muito melhor do que o brasileiro. Né? O Brasil importa petróleo da Nigéria, do Oriente Médio, né, da Arábia Saudita, por exemplo, né, da Venezuela, para fazer combustível aqui. Mistura com o nosso petróleo ou faz só do petróleo importado. A questão é, como a gente é. Ah, mas então para que serve o nosso petróleo? Serve para combustíveis, mas ele fica um processo de produção muito mais caro, acaba não compensando. Então ele é usado para outras coisas, tipo, sei lá, asfalto, plástico, borracha. Ele tem muitas utilidades, muitas outras utilidades, né? Mas quando a gente importa petróleo, aí é que tá. A gente paga em moeda estrangeira. A gente paga em dólar, né? Dólar. O euro até não é o caso, porque não envolve lá os países da Europa. A gente paga em dólar. E aí o preço do dólar oscila, como todo mundo sabe, né? O dólar já foi um por um no início ali do plano real, então era o paraíso para importar. Bem lá em 95, 96 ali era um por um, né? Ficou um bom tempo ali com essa paridade. Depois o dólar foi se valorizando frente ao real, o real foi se desvalorizando, né? E especialmente ali de 2014, 15 para cá, a gente começou a pagar muito mais caro, né, para importar petróleo. Mas não é só o petróleo que está caro. Qualquer importação hoje é cara.
qualquer coisa, né, que você vai pagar em dólar, porque o dólar está muito alto, né? E por que o dólar está muito alto? Bom, aí vem a questão de gestão pública, né? Os combustíveis começaram a subir ainda no governo Dilma. E ela teve uma ideia, né, uma ideia para resolver a questão, que foi dizer, não vai subir. Por decreto, né, ela decidiu que não ia subir o preço do combustível em 2011, 12, 13, 14, quando havia uma pressão internacional para que subisse o preço. A Petrobras comprava petróleo caro e vendia petróleo barato aqui dentro do país. E foi ficando com um prejuízo gigantesco, né? Tanto é que se falava muito em corrupção lá no negócio do petrolão lá, mas o custo para fazer essa operação, comprar petróleo caro, vender petróleo mais barato aqui dentro, foi muito maior o valor, o débito, a dívida que ela gerou, do que o que se descobriu em corrupção. Muitas vezes maior, inclusive. A Lava Jato falou em 20 bilhões. Não provou nada, mas falou em 20 bilhões de reais desviados da Petrobras. Só essa prática da Dilma aí, entre 2012 e 2014, custou ao país 70 bilhões de prejuízo na Petrobras. Muito mais do que a corrupção que foi encontrada pela Lava Jato no petrolão. Então isso é uma questão muito séria. E ela fez isso por quê? Para manter os preços estáveis. Porque se a gasolina sobe, se o óleo diesel sobe, todo mundo sabe o que acontece. Todos os preços vão subir. É uma reação em cadeia, porque faz parte de toda a cadeia produtiva brasileira. Transporte, tudo, né? Enfim, a ideia da Dilma era não criar aí uma animosidade com os eleitores. Ela já tinha alguns outros problemas em algumas áreas, então petróleo vamos deixar do jeito que está. Ela fez isso também com a energia e quebrou a Eletrobras, né? Gerou uma dívida grande na Eletrobras. Era para subir e não subiu, mas aí é outro assunto. Voltando ao petróleo. Vem o governo Temer, ele libera a Petrobras para fazer a política de preços que tinha que fazer. Ou seja, se pagou, sei lá, não sei, $100 o barril, então vai cobrar $100 aqui dentro, né? Vai cobrar o preço que pagou para não ficar no prejuízo a Petrobras. E a gasolina subiu. E pior ainda, tinha ficado com baita prejuízo durante os governos Dilma, os anos ali da Dilma. Então o Temer disse, e aí você pode recuperar o prejuízo anterior, e a Petrobras tem essa obrigação, né? A Petrobras, portanto, teve que aumentar ainda mais a gasolina e o óleo diesel entre 2015, ali, 16, 17 e 18, e gerou revolta na população. Tanto é que foi esse o argumento usado pelos caminhoneiros para fazer aquela greve de 2018 que derrubou o PIB brasileiro em 1,5% mais ou menos. Causou um prejuízo gigantesco ao país, né? E eles pediam o quê? Que se reduzisse o preço do óleo diesel, como se fosse feito assim, só porque o governo quer, né? E o Temer reduziu durante um tempo o preço do diesel para eles, só que isso, lógico, ficou na conta da Petrobras. Depois ela tem que recuperar isso de alguma forma. Ela faz o que depois? Sobe os preços tudo de novo. Então isso é ilusório. A questão é o dólar. O dólar, nesse momento, é o principal fator que está impactando na questão dos preços. Mas e por que o dólar está subindo tanto desde a Dilma? Bom, aí é uma questão de confiança no mercado mundial. Você investiria no Brasil de Dilma ou no Brasil de Bolsonaro? Se você fosse um investidor alemão, japonês, né, sei lá, sueco, norueguês, inglês, francês, qualquer um, chinês, você investiria seu dinheiro aqui no Brasil, um país governado por Dilma e por Bolsonaro? Se você ouvisse a Dilma falando qualquer coisa, um discurso dela, alguma coisa, você for, poxa, esse país é legal, eu confio nessa pessoa aí que está gerindo esse país. Se você ouvisse o Bolsonaro fazendo discursos por aí, você acreditaria que esse país está sendo bem governado? Pois é. A crise de confiança no Brasil, ela foi só crescendo, né, depois dos governos de Lula. O governo Lula tinha confiança internacional, porque o Lula, você pode ter todas as críticas em relação a ele, mas ele é um cara que deixava a economia ser gerida por quem entendia de economia. Um exemplo disso foi o Meirelles, o Henrique Meirelles, né, que foi candidato na eleição passada no Banco Central durante o governo Lula. O Lula, nesse ponto, fez igual ao FHC, manteve gente competente para gerir a economia. E por isso que o mercado confiava no Brasil naquele período. E se o mercado mundial confia, então investe dinheiro aqui. E que dinheiro que é investido aqui? Dólares são investidos aqui.
Se entra muitos dólares aqui no Brasil, o real se valoriza. É uma questão de oferta e procura. Tem muitos dólares, né, entrando na economia, então o preço do dólar cai. Moeda é uma mercadoria como qualquer outra. Na época da safra da goiaba, o preço da goiaba cai. Tem muita goiaba. Se tem muitos dólares entrando aqui, o preço do dólar cai. Oferta e procura. Só que não é o que está acontecendo desde a Dilma, porque desde a Dilma o que vem acontecendo com o Brasil? Fuga de investidores. As pessoas estão indo embora daqui com o seu dinheiro. E levam embora o quê? Levam embora os dólares. Se você leva dólares embora, o preço dele aumenta, diminui a quantidade de dólares no Brasil. Aumenta o valor do dólar, da moeda estrangeira. Está sobrando reais no Brasil. Ninguém quer. No comércio global, ninguém quer reais. Então tem uma mercadoria sobrando aqui. O preço dela vai cair. O real está se desvalorizando o tempo todo. Tem gente que se dá bem nessa. Por exemplo, quem exporta. Um exportador de soja, um exportador de carne bovina, um exportador de minério está se dando bem. Porque ele vende essas coisas para o mundo e recebe em dólar. E o dólar está valendo mais, então ele recebe mais. Para quem importa é ruim. É curioso que até tipo, um pecuarista que ganha quando exporta carne, ele não exporta, mas o frigorífico, né, compra dele e exporta carne, ele perde quando tem que comprar insumos, tipo vacina ou adubo químico. Porque isso tudo é importado. Muito disso é importado no Brasil. Paga mais caro. Então você ganha por um lado e perde outro. A questão essencial é importar petróleo. Desde o período ali Dilma e Temer e agora Bolsonaro, tem saído muito caro para a Petrobras. O resultado disso, ela tem que repassar os valores para as bombas de combustível. Ela cobra isso no refino, cobra isso no transporte, cobra isso no varejo aqui, nos postos de combustíveis da cidade. Não tem muita mágica nesse negócio. É preciso recuperar a confiança internacional do Brasil para que a gente tenha investidores, né, encher nossa economia de dólares, para que o real se valorize. Isso é uma relação de confiança. Você não renova, não valoriza a moeda por decreto, é confiança na moeda. O mundo tem que confiar no Brasil para investir aqui, aumentar a oferta de dólares, equilibrar com o número de reais e fazer o real se valorizar. O Banco Central pode fazer isso artificialmente? Pode. Se o Banco Central comprar reais e vender dólares das reservas cambiais que a gente tem, isso funciona no curto e médio prazo. Mas as reservas cambiais do Brasil têm um limite, né? Vai gastar reserva só para manter o dólar baixo. Tem um limite para isso. Uma hora acaba. Então o negócio é recuperar a confiança. E a gente não vai conseguir recuperar a confiança internacional do Brasil enquanto formos governados por gente tão incompetente como a gente vem sendo governado. Dilma foi muito incompetente. Meus amigos petistas que me desculpem. Bolsonaro é incompetente. Meus amigos bolsonaristas que me desculpem. Ah, mas então quem é o competente? Você, no caso ele? Não, eu sou só um professor de geografia. Eu não sou competente para governar ninguém. Malemar consigo governar minha vida. Né? E olhe lá. Tem gente boa no Brasil para governar. Tem gente que estudou. Tinha candidato bom na eleição passada. Citei aqui o Meirelles, ele foi chefe do Banco Central durante o governo Lula, e depois foi ministro da Economia no governo Temer. Foi quando a economia do Brasil deu uma respirada ali, né, nos governos período do Temer. E agora ele é secretário de Finanças, eu acho, do Dória em São Paulo. O Estado de São Paulo está fazendo um catatal de investimentos nesse momento com o período de gestão dele lá na Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. E ele se candidatou na eleição passada. Quem votou nele? Ele perdeu para o Cabo Daciolo. O Henrique Meirelles, um dos caras mais preparados para a gestão econômica no Brasil, perdeu a eleição para o Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo ganhou do Henrique Meirelles. Como que um país assim tem jeito de dar certo? Não tem como. A chance disso dar errado é gigante. A chance de dar certo é zero, enquanto a gente continuar elegendo gente despreparada. Só porque o cara fala coisas engraçadas, fala coisas desse jeito, daquele jeito, coisas superficiais, respostas fáceis para problemas complexos. Não tem como. Esquece. A solução é a volta do Lula? Não é também. O mundo não vai confiar no Brasil com a volta do PT. Especialmente com o Lula. O Lula está na origem do petrolão.
Ah, mas não se provou nada contra... sim, não se provou nada contra ele. O grande erro da Lava Jato foi atropelar o processo legal, né, para tentar punir o Lula rapidamente e tirá-lo da eleição em 18. Tirou da eleição em 18, mas ficou essa pendência aí, né? Eu disse para muita gente, olha, uma hora os processos do Lula vão ser anulados, porque tá tudo errado. A maneira como foram para cima dele, né, tá tudo errado. O processo foi errado. Não quer dizer que ele seja inocente. O Petrolão aconteceu durante a gestão dele e a gestão da Dilma. O mundo sabe disso, o mundo viu, o mundo entendeu, está nos balanços da Petrobras. A Petrobras é uma empresa pública de economia mista, inclusive, que divulga relatórios internacionais, porque ela tem ações na Bolsa de Valores. Então o mundo inteiro sabe exatamente o que foi que o Lula fez de bom e o que foi que ele fez de ruim. A volta dele não recupera a confiança da economia internacional no nível que a gente precisa. É melhor do que o Bolsonaro, tenha certeza disso. Lula agrada mais o mercado, agrada mais o mundo inteiro do que o Bolsonaro. Mas o mercado entende que Lula não é a solução. Ah, mas temos que agradar o mercado, então. Não, não é isso. Mas nós temos que encontrar um candidato que consiga apresentar ao mercado um projeto, um modelo, algumas ideias e que se coloque frente ao mercado assim, dizendo, olha, é assim e pronto. De preferência um candidato que não seja questionado perante a questão ética, a questão moral. E não dá para ser o Lula. Pode ser que ele ganhe? Pode, mas eu acredito que a dificuldade vai continuar. Pode ser que o Bolsonaro se reeleja? Pode também. Mas o governo Bolsonaro já se provou um desastre. É um governo que não tem ideia nenhuma sobre coisa nenhuma. Ele só quer lá ficar aproveitando o cartão corporativo. Só esse ano já gastaram 6 milhões de reais no cartão corporativo pessoal da presidência da República. Né? Ele quer ficar fazendo passeata, arruaça, ele quer ficar passeando. O cara foi inaugurar uma ponte lá no São Gabriel da Cachoeira, a viagem custou 7 vezes mais que a ponte. A ponte custou 100 e poucos mil, a viagem oficial custou 700 mil. Só para ir lá fazer foto, pose, fazer um discurso no meio do mato, fazer graça. Ele não quer governar. Ele continua sendo um deputado arruaceiro, como sempre foi. Só que agora ele é o presidente, aí a gente tem que lidar com ele. Então, de novo, recuperar a confiança internacional para que a nossa moeda seja valorizada perante ao dólar e aí os preços vão cair. Né? E a outra solução, aí eu acho muito mais difícil, mas a outra solução é, existem outras fontes de energia alternativas, solar, por exemplo. Carros elétricos estão aí mais do que na hora de acontecer, mas para isso é preciso ter um projeto tecnológico, um plano para o país. E você não vê isso, nem da boca do Lula, nem da boca do Bolsonaro. Né? Na verdade, o único candidato que fala disso é o Ciro Gomes. Se vai ganhar, eu não sei, se vai ter projeto, se vai conseguir pôr em prática o projeto, eu não sei, mas ele é o único que trata desse assunto. Precisamos renovar nosso modelo energético e diminuir a dependência do petróleo, porque vai aí sim diminuir os preços, garanto. O petróleo é caro porque ele hoje é muito necessário. Toda mercadoria necessária, o preço sobe. Então é isso. A questão nesse momento é o dólar, é a confiança internacional que está muito baixa, né? A confiança do Brasil, mundo afora. Ninguém confia na gente, ninguém investe na gente. Tranquilo? Ah, a Petrobras, por exemplo, não tem o monopólio da extração. Outra empresa pode vir para cá, mas quem vem? Ninguém vem, ninguém confia. Né? A Petrobras não tem o monopólio do refino. Pode entrar outra refinaria, mas quem vem? Não vem. Não confia no Estado brasileiro. Esse é o problema, questão de confiança internacional. Quando você for votar o ano que vem, vote num candidato que vai se apresentar perante o mundo como alguém sério, competente, capaz. Não como um arruaceiro, um brincalhão, um bobalhão, como esse presidente que a gente tem. Né? Senão a chance de dar errado é certa. De novo, e aí são mais 4 anos de brigas, de complicações, de atraso e de sofrimento para o nosso povo, que está vivendo aí, tem gente comendo osso e arroz quebrado. Meu Deus do céu, não pensei que veria isso de novo, mas estamos vendo. É sério, muito sério. O povo gosta desse assunto? Não, talvez é por isso que a gente está nessa situação. Mas vamos lá, a gente insiste, a gente vai continuar falando disso sempre. Né? Eu sempre fiz esse papel em sala de aula,
continuo fazendo esse papel aqui agora com esse canal. Vamos ver se isso chega a mais gente. Se uma pessoa entender, para mim já está valendo, já está ótimo. Até mais, até o próximo. Valeu!